Oi gente, aqui é o Tonhão do Garra e estou aqui com uma aula para falar sobre tratamento de água e potabilidade. Como se faz com que a água seja potável? O ser humano retira a água dos rios e a água não tem potabilidade, ou seja, a água pode transmitir doenças a todos nós. O que fazer então? Retira-se a água do rio e leva-se para uma estação de tratamento. Na estação de tratamento, ocorre uma série de processos físicos e químicos, fazendo com que a água atinja a potabilidade. Inicialmente, a água é retirada de uma represa, normalmente, ou de um rio por bombeamento e levada para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, ela recebe o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio tem a ação floculante, vai fazer com que a sujeira aumente de tamanho por floculação e sofra a decantação. Muitas vezes, o sulfato de alumínio precisa de um pH adequado para que isso ocorra, e a água retirada dos rios e represas muitas vezes é ácida demais. Então, utiliza-se o óxido de cálcio, também chamado de cal virgem. O óxido de cálcio tem a ação de elevar o pH da água, aumentando a sua alcalinidade, fazendo com que o sulfato de alumínio atue adequadamente. Em alguns casos, quando a água que vem da represa está muito contaminada com micro-organismos, a gente utiliza cloro para retirar, fazer uma pré-desinfecção da água, retirando o excesso de micro-organismos. Sofrendo a decantação, a água fica relativamente límpida. Entretanto, algumas partículas ainda estão nesse sistema. Essas partículas devem ser retiradas através do processo de filtração. A água passa então por carvão antracito, também chamado de carvão ativado, areia e cascalho. Após esse processo, a água recebe cal, se preciso for, para ajustar o pH da água, recebe cloro para fazer a desinfecção, retirada de todos os micro-organismos patogênicos e, no Brasil, recebe uma dosagem de flúor, que a gente chama de fluoretação. Por que usar o flúor? Para fazer com que o brasileiro não tenha tantos problemas dentários. Logo a seguir, a água vai para o reservatório e então levada para os bairros e para as residências de todos nós. Quais foram os métodos de separação física que foram utilizados no processo? Inicialmente tivemos a floculação, onde tivemos o aumento do tamanho das partículas pela ação do sulfato de alumínio. Logo a seguir, passamos por uma decantação, também chamada de sedimentação, onde houve a separação dos materiais, sistema aquoso e a sujeira, por diferença de densidade. Logo após, houve o processo de filtração, onde houve a retenção de todos aqueles sólidos que não foram separados pela sedimentação. Lembrem que no processo de filtração também ocorre a adsorção. O que é a adsorção? É a retenção de moléculas na superfície externa do material, que é o carvão antracito ou o carvão ativado. Quais foram as ações químicas utilizadas na potabilidade da água? Primeiro, houve o ajuste do pH com o uso do óxido básico para a elevação do pH. Qual o óxido básico? O óxido de cálcio, que em contato com a água produz o hidróxido de cálcio, que é uma base. Também houve o quê? A cloração da água. O que é a cloração da água? É a desinfecção da água, ou seja, a eliminação de organismos patogênicos pela ação do cloro gasoso. Então, fazendo um resumo da ópera, o que aconteceu? Nós tivemos a captação da água por bombeamento, levar a água até os tanques, onde ocorre a floculação e a decantação. Houve, então, o processo de filtração, armazenamento nos reservatórios e destinação final à população.
Obrigado, minha gente. Essa era a aula que eu queria mostrar para vocês sobre tratamento de água e potabilidade.